Oi, amigas, e vamos almoçar. E no nosso almoço de hoje temos arroz, salame, batata frita, alface e cebola. Cebola crua mesmo. Coloquei pouco arroz. E vamos almoçar, né, gente? Que nunca falte na mesa de ninguém, né? E os limãozinhos, gente, que na salada fica bom e nesse salame também fica bom. Muito bom.